E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Deixa eu fazer mais uma entrada com duas taxas. Aqui você aprende mais sobre analisar o gráfico, você aprende mais sobre como entender as movimentações técnicas do gráfico, para você poder fazer as suas entradas com segurança, com conhecimento técnico, sabendo das possibilidades do risco, o melhor ponto de entrada, o melhor ponto de saída, como entender o suporte e resistência avançado da forma correta, assim como operar tendência. Então, quando você começa a juntar todas as técnicas em um só lugar, nós chamamos isso de análise gráfica. Então, meu canal é dedicado a você aprender sobre análise gráfica, que é aquela velha história. Quem aprende não depende. O preço vai fechar, tá lá. Qual a expectativa aqui da movimentação, né? Alguns poderiam dizer assim: Cadu, você entrou aqui porque aconteceu um engolfo de baixa. Mas ao mesmo tempo eu vou falar assim: como eu vou fazer uma entrada no engolfo de baixa se o preço não está numa tendência de baixa? Correto? Correto. Então, a entrada aqui, pessoal, ela tem referência por estar em uma figura gráfica. Então eu tenho aqui uma figura gráfica, eu tenho aqui um triângulo ascendente. Então eu tenho possibilidades desse triângulo ascendente vir buscar região de suporte como essa, vir buscar regiões de suporte como essa, e ele fazer movimentações de ruptura ou continuidade. Então, dentro desta movimentação técnica, de suporte ou suporte, tem duas possibilidades aqui. Ou o gráfico faz rompimento em região e continua sua movimentação, ou ele vem buscar liquidez aqui e faz movimentação para buscar outras regiões de liquidez lá no passado. Então, o gráfico nesse ponto, ele é muito simples. Se você conseguir identificar as ondas, entender a movimentação que o gráfico faz de sua tendência, você vai conseguir rastrear o preço e entender o contexto gráfico, saber as regiões de oferta e resistência que você pode trabalhar. Você vai conseguir encaixar tanto o padrão de vela como o fluxo do movimento ali, o volume em si, e você vai ter então o entendimento para que lado o preço vai. Que nem no caso aqui. Se eu olhar o gráfico de forma macro, ele pode ir para os dois lados. Só que quando eu vejo aqui de forma micro, eu vejo uma possibilidade de uma pequena movimentação de mais uma vela de baixa. Então, aliando essa contextualização de uma análise gráfica macro e uma análise gráfica micro, nós conseguimos conceituar os contextos, fechar os padrões e saber exatamente o suporte e a resistência que a gente pode continuar com movimentação ou corrigir o preço. Isso eu chamo de suporte e resistência avançado, onde você sabe exatamente como trabalhar as regiões de suporte e resistência, tá? Tendo essa região como impulsionamento ou correção do movimento. E é claro, nessas regiões você vai precisar trabalhar o quê? Os padrões de velas. Então, eu deixo aqui para você um e-book inteiramente grátis sobre 16 padrões de velas que todo trader deve conhecer. São 36 páginas de estudos para você se aplicar e você pode baixar de forma gratuita para estudar. E onde você encontra para baixar? No meu canal do Telegram. Então, abaixo de qualquer videoaula, inclusive essa que você está tendo agora, você vai ver que existem os links e vai ter o meu canal do Telegram. Abaixo de cada videoaula ou aqui na descrição do meu canal. Então você vai encontrar o canal do Telegram, canal do Instagram, o meu WhatsApp, os links de acesso ao treinamento, e aí você fica à vontade para baixar o e-book, tá bom? Aqui você vai ver o meu canal do Instagram, Cadu Rinaldi. Aqui você tem tiers com resultados, só resultados de alunos, 60% de desconto ainda para quem vai fazer treinamento de opções, stories que eu posto todos os dias e Linktree aqui, onde você pode entrar no Linktree e você tem acesso direto aos checkouts de aquisição dos treinamentos.
tanto o treinamento para opções como o treinamento para FX. Caso você queira aprender de verdade toda a metodologia que ensina a profundidade e a lógica dos mercados. E aqui também você tem meu WhatsApp, meu Telegram, para você tirar uma dúvida ou alguma dúvida que você tenha a respeito, tá bom? Então, enquanto o mercado se desenvolve aqui, ó, o canal do Telegram é esse. Você vai ver aqui, ó, mensagem fixada quando você acessar, clicou sobre ela, abre 2 links e aí você faz aí o download na sua máquina, no seu computador, no seu celular. Aqui você vai ver resultados de alunos e as aulas que eu subo todos os dias aqui no canal, que nem o John aqui, batendo meta, estudando treinamento de Forex e fazendo dinheiro aqui em opções. Meus parabéns, aqui o Mário batendo meta 2-1, o Mário mora lá nos Estados Unidos, aqui o Marcelo batendo meta, altamente lucrativo. Aqui o Denis, ó, utilizando a ferramenta Hunter que eu explico lá no módulo 13 como funciona, tanto para mercado aberto, mercado fechado. E aí se você quiser fazer aquisição, é só entrar em contato comigo que eu te explico como se faz. Dura menos de 1 minuto aí para fazer a interação na corretora. Denis aqui, ó, batendo meta, tudo utilizando aqui a ferramenta Hunter. A aula que eu subi ontem muito importante, ó, sobre padrão de vela em golfo. Helder batendo meta, José batendo meta, o José mora lá na Tailândia, Rodrigo aqui batendo meta, ó, no Forex, altamente lucrativo, Nicolas batendo meta, Helder aqui batendo meta, aqui o Paulo, 5-1 batendo meta, o Paulo mora lá em Angola. Você já percebeu, né, pessoal? Tem alunos para o mundo inteiro aí, realmente, aula que eu subi no canal e assim por diante. Infelizmente, eu não sei se é infelizmente, mas aqui no Brasil, pessoal, tem muita gente ainda que, sei lá, quando fala do mercado financeiro, eles acham ainda que é uma questão de bicho-papão, né? Mas na verdade não é uma questão de bicho-papão, é uma questão simplesmente de não ter conhecimento, né? No mundo afora, nos outros países, as pessoas têm muito mais abertura sobre o mercado financeiro, tem muito mais conhecimento técnico sobre você pegar o seu dinheiro e você procurar rentabilizar o seu dinheiro, seja com técnicas de renda fixa ou renda variável. Então, para que serve, por exemplo, o mercado de trade ou day trade? Eu tenho um capital que ele está parado e eu mesmo posso rentabilizar este capital. É para isso que serve o mercado de trade, com as técnicas que eu conheço e que eu posso aplicar no gráfico. Então, eu pego aqui $67, por exemplo, em opções, eu tenho a oportunidade de multiplicar esse dinheiro e fazer mais $56,27 só nessa operação. Se você pegasse um dinheiro desse e guardasse numa poupança, ia rentabilizar 0,5 mais TR por mês. Faz os cálculos. Se você fosse colocar num CDI, CDB, você ia rentabilizar pelo menos de 0,5% a 1% ano. Se você pôr numa LCI, LCA, você pode rentabilizar 1% mais uma porcentagem de acordo com o fundo de até 7%, só que você viu aí, né, que os nossos queridos governantes querendo taxar de 5% até 17% os rendimentos também. Bom, eu não vou entrar em mérito sobre isso, mas o que eu quero dizer para você? Existe a renda fixa e existe a renda variável. Day trade é renda variável, então é aquilo que você busca no mesmo dia você operar e analisar. Você pode fazer as suas operações em opções, em forex, em commodities e ações. A gama do mercado é gigantesco. Agora tem uma coisa que é sempre a mesma, é a análise que você vai fazer no gráfico. Então a análise gráfica ela é estudada através de dezenas de anos. As técnicas que você utiliza na análise gráfica, que eu utilizo particularmente, é da década de 60. Então há 70 anos ela acontece todos os dias. Todos os dias o mercado trabalha dessa forma, porque o mercado é formado por seres humanos, instituições governamentais, bancos centrais mundiais, grandes fundos, grandes instituições. Então,
o mercado ele pensa sempre da mesma forma. Por que nós somos chamados de trade? Trade significa comerciante. Como eu disse para você, por exemplo, aqui, que aqui tem uma figura gráfica de um triângulo ascendente. Nessa própria figura gráfica, eu já bati minha meta do dia. Por quê? Eu tenho o posicionamento onde eu posso fazer um trade dentro do triângulo ascendente e depois eu tenho mais um padrão de vela que eu tenho como fazer um trade dentro da figura do triângulo ascendente, porque ele é um triângulo ascendente. Então, ele pode fazer a movimentação de rompimento e trazer a sua base para o movimento contrário ao seu movimento, ou o movimento específico, que é fazer o rompimento e continuar a trazer a sua base para o movimento de continuidade da tendência. E aí, quando eu falo para você aqui na decisão macro, que ele pode tanto trabalhar comprado, como ele pode trabalhar vendido, e você diz assim, Cadu, então por que você trabalhou comprado aqui, sendo que você tem dúvida? A dúvida, eu não tenho quanto para que lado vai ser rompimento, porque o passado gráfico já me mostra. Quando eu vejo esse candle institucional aqui, o que esse candle institucional me diz? Ele me diz que existe uma gama monetária financeira gigantesca posicionada nessa região. Logo, essa mesma gama financeira posicionada, ela é um suporte e uma resistência nesta região. Então, a partir do momento que na metade do candle aqui, ó, o gráfico não consegue ultrapassar, ó, pega a dica de ouro aí, ó. Eu tenho aqui, ó, região de resistência e região de suporte, e eu tenho 50% do movimento desse candle institucional. Olha onde está trabalhando o triângulo, ó. Acima, ó, veio buscar 100% do candle institucional, veio buscar 50% do candle institucional e continua 50% do candle institucional. Ah, Cadu, mas você vendeu aqui. Sim, vendi na falha do movimento. Esta falha do movimento, durante anos, é questionado por alguns traders. Por quê? Porque a falha do movimento você não consegue trabalhar grandes tendências. Mas aí que é o X da questão. A falha do movimento, que foi essa entrada que eu fiz nessa região de falha, ela não é para trabalhar grandes movimentos mesmo. Ela é para trabalhar movimentos de scalping. E eu vou dizer um negócio para você. Se você ainda não sabe, aqui em opções a gente trabalha scalping, diferente de outros mercados, por exemplo, como Forex, que a gente pode também trabalhar scalping. Tanto é que eu me dei muito bem aqui trabalhando scalping em opções, porque eu já fazia scalping no Forex, tá? Mas tem algumas pessoas que não têm essa condição técnica para isso. Por isso é necessário estudos. Então, dentro desta região de resistência, que acompanha uma figura gráfica, eu tenho as possibilidades tanto de compra como de venda. Eu só preciso esperar o quê? O gráfico se posicionar. Quantas e quantas vezes eu já falei para vocês que a gente não precisa fazer nada. A gente não precisa fazer nada, pessoal. Você não precisa... Antigamente, as bolsas de valores, elas funcionavam via telefone. Então, os corretores financeiros, eles ficavam numa grande sala. Então, por exemplo, eu tinha que ligar lá e falar assim, olha, eu quero que você compre aí para mim 67 dólares de euro USD, moeda base euro e moeda cotação USD. E tinha que ligar lá e falar que eu queria comprar tanto. E ele atendia o telefone e gritava lá, ó, cliente tal, eu acho que você já viu imagens como essa, se você era criança, ou você pode pesquisar aí no YouTube como era uma bolsa de valores antigamente. Inclusive aqui no Brasil tinha duas, né? Tinha no Rio de Janeiro e tinha a falida Ibovespa lá em São Paulo, lá, né? A famosa B3 agora. Então, no mundo todo era assim. Com o advento da tecnologia, as coisas mudaram, né? Então, nós podemos agora, de forma automática, em casa, sem precisar ligar lá numa corretora ou um corretor financeiro e pedir para ele comprar ou vender as coisas para você. Por exemplo, eu tenho uma prima que trabalha só com commodities lá no Mato Grosso. Então, ela compra, vende milho, compra e vende café,
Como assim, Cadu? Ações de milho, ações de café, né? Então lá no Forex, quando você entra na plataforma, ou aqui também, você pode entrar aqui, ó, e comprar ações, ó, né? Então você vem aqui, ó, você tem ações da Tesla, Amazon, Nvidia, você pode trabalhar o seu trade comprando também. Ó, você tem commodities aqui também, ó, na sua própria corretora. Então ouro, óleo, prata. No caso dela, ela trabalha com milho e soja. Ou seja, democratizou, entre aspas, a utilização do mercado financeiro. E lá no mundo afora, ele é muito mais abrangente, muita gente procura mais o mercado. Por isso que você vê aí que eu tenho alunos para o mundo inteiro. Então, quando uma pessoa vai para uma outra cultura, para um outro país, ela começa a ver a facilidade no sentido que você do seu lar, tendo uma internet, um computador ou um celular, você consegue fazer um dinheiro, você consegue ter um trabalho simplesmente comprando e vendendo parte, né, cotas, frações de uma moeda como o euro, dólar, ou ações, ou commodities, ou que seja no mundo afora. Pessoal, vou dizer um negócio para você, não tem profissão melhor do mundo. Você trabalha onde, quando quiser, no local que você quiser, tá? E por que eu fiz toda essa explanação? Porque tem muita gente ainda que tem dúvida. Muita gente entra em contato comigo, falando assim, tô aprendendo a comprar ações agora, eu tenho uma carteira. Gente, isso aqui é day trade, não tem nada a ver com comprar ações e ter uma carteira de ações. Ter ações e comprar uma carteira de ações tem a ver com renda fixa. Isso aqui é uma renda variável, isso aqui é day trade. Então, às vezes é bom eu falar sobre isso para trazer esse entendimento para as pessoas, tá? E voltando aqui à nossa análise, por que então eu consigo fazer uma entrada de venda e de compra numa mesma figura gráfica? Porque eu consegui entender como funciona um suporte e resistência em regiões ou figuras gráficas como essa. Então eu tenho aqui, ó, o meu posicionamento técnico, onde eu tenho as regiões de suporte, e aquela regrinha de contagem que eu já ensinei para vocês aqui, onde eu tenho a força gráfica, então, empurrando a região de compra para movimentação de venda ou compra aqui na região. Só que aqui, ó, eu tenho o padrão de vela dentro da figura gráfica e depois eu tenho o padrão de vela dentro da figura gráfica. Então eu consigo fazer com que eu trabalhe um suporte e resistência dinâmico. Por quê? Olha só, pessoal, um suporte e resistência que ele não durou 15 minutos de movimentação, ó, 7h15 e 7h30. Nessa dimensão dessa figuração de suporte e resistência dinâmico, eu tenho o chamado suporte e resistência avançado. Então, o suporte e resistência avançado, você tem que utilizar o dinamismo da troca de moedas que sai da mão do paciente, do impaciente vai para o paciente, e vice-versa. Quando o paciente se torna impaciente, a moeda sai da mão dele e vai para o paciente. Então essa troca de regiões de suporte, resistência e suporte, faz essa troca de moeda, onde a moeda cotação e moeda base começa a dar essa variação cambial. Então nessa variação cambial, você fazendo a sua compra, a sua venda, você começa a fazer a oferição de lucros. É a mesma coisa se eu tivesse aqui em Balneário Camboriú, abrisse uma porta ali e escrevesse câmbio. O que significa câmbio? Troca, né? Então nós estamos no mercado de câmbio, troca. E eu chegasse ali e falasse assim, compro pesos, né? Pago, vamos supor para ficar mais fácil, $1 em 1 peso, né? Aí o argentino vinha aqui, chegaria aqui e falaria, eu quero comprar aí o dólar. Aí eu venderia $1 em 1 peso. Só que depois eu revenderia esse peso, ao invés de revender a 1, eu revenderia a 1,30, 1,25, 1,45, depende do dia. E aí eu ganharia o quê? 30, 45 ou 50 em cima da troca dessa moeda. Aqui o que a gente faz no gráfico é a mesma coisa. Então eu vou ganhar aqui, no caso aqui, uma variação de 84%, ó, sobre essa compra ou essa venda do mercado aqui. Entendeu? Então aqui em opções é fixado a movimentação. Se eu fosse para o Forex, se eu fosse para commodities ou ações, eu teria que ver qual o risco-retorno lá da corretora em cima do lote ou da fração de lote que eu for trabalhar, tá? Então, é simples assim.
E lá a corretora você pode colocar para te mostrar em porcentagem também, ou em valor em dinheiro mesmo, que fica até mais claro para você entender o gráfico. Mas você conseguiu compreender? Então eu consigo ver aqui uma figura gráfica, onde eu tenho um entendimento técnico da movimentação, só que eu consigo aprender e trabalhar o suporte e resistência avançado dentro de um suporte e resistência dinâmico, fazendo as entradas de forma correta, ou utilizando dessas regiões de suporte e resistência dinâmico para aplicar os padrões de velas de forma correta. Então, eu só vou conseguir operar o mercado dessa forma se eu tiver o conhecimento técnico. E é isso que a análise gráfica nos traz, conhecimento técnico. Então, eu sou capaz de entender contexto gráfico, regiões de suporte e resistência, causa do movimento, ação do preço, padrão de vela, fluxo e volume na região, para eu poder fechar esse quebra-cabeça e fazer o meu trade com segurança. Você que quer aprender a analisar o gráfico dessa forma e saber realmente os pontos de entrada, será muito bem-vindo, onde você vai saber como aplicar de uma forma correta a sua entrada e a sua saída no mercado, para você negociar, aprender e não depender de ninguém. Hoje, por exemplo, nós falamos sobre suporte e resistência dinâmico, né? Então você que chegou até o final, a palavra-chave é suporte e resistência dinâmico. Em poucos minutos, em pouco tempo, entendendo a movimentação ali dos setores de resistência e suporte, você consegue se posicionar no gráfico, até no caso aqui que foi uma figura gráfica, para fazer a sua compra ou sua venda dentro do movimento do preço que nós vemos através das ondas do mercado. Se você quiser aprender, será muito bem-vindo. Os links de aquisição do treinamento estão aí abaixo na descrição do vídeo, está aí no meu canal. Qualquer dúvida em relação ao treinamento é só mandar um WhatsApp para mim, eu te respondo com o maior prazer. Você também quiser fazer aquisição do indicador Hunter, chegou lá no módulo 3, viu como funciona? É só mandar uma mensagem para mim também, é rapidinho, não dá nem 5 minutos, você já está com ele instalado aí em seu computador, na sua corretora. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, espero que eu tenha elucidado um pouco mais para você sobre as questões do mercado. Não vá embora sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Eu vou deixar mais 2 aulas aqui no final, falando um pouco sobre suporte e resistência dinâmico, para você aprender de uma vez por todas como isso funciona. E espero te ver lá na área do aluno, para poder dar todo o suporte para você e fazer com que você alcance os objetivos e conquiste a tão sonhada consistência, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!